Continuando aqui, então, quando a gente fala das entidades, né, dentro da administração indireta, acho que é importante a gente comentar um pouquinho também sobre as fundações públicas. As fundações são também entidades. A fundação, perceba, ela tem uma lógica inversa à da empresa pública ou sociedade de economia mista. Porque enquanto a empresa pública e a sociedade de economia mista são, na verdade, empresas, né, e, portanto, são pessoas jurídicas de direito privado, veja, se elas são pessoas jurídicas de direito privado e são empresas, tecnicamente falando, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são feitas para dar lucro, né? Por mais que o Supremo tenha trazido aquele entendimento, né, de que algumas empresas não dão lucro, e tem ali a lógica até do professor Carlos Ari Sanfeld, de que elas são da autarquização ali das empresas estatais, perceba que a empresa é feita para dar lucro, a essência da empresa é dar lucro. Já a fundação, ela é uma entidade aí criada, né, pela própria Constituição para que eu possa ter uma pessoa jurídica dentro da administração pública em fins lucrativos. Então, eu posso ter as fundações públicas e elas, de acordo com a doutrina, podem ser tanto pessoas jurídicas de direito público, como também pessoas jurídicas de direito privado. Quem vai escolher, quem vai decidir se ela é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado é o legislador no momento de criá-las. A lógica, portanto, é que as fundações públicas tanto podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. E aí, pessoal, eu volto um pouquinho aqui na Constituição. A Constituição diz que somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Ora, então, tecnicamente falando, quando eu vou criar uma autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, eu só mando uma lei lá para o legislativo, lei para o legislativo, aprova a lei, está criada a autarquia. Publicada a lei, já está criada a autarquia. Já a empresa pública e a sociedade de economia mista são diferentes, porque como elas são pessoas jurídicas de direito privado, a lei não pode criar essa entidade. Quem é que cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? O registro dos estatutos lá na junta comercial. Então, é por isso que a lei autoriza a criação da empresa pública, a lei autoriza a criação da sociedade de economia mista, e aí, com a lei autorizando, eu crio ali o contrato social, o estatuto societário, e averbo lá na junta comercial. É assim que eu crio. Percebam que, quanto às fundações, a Constituição traz a mesma regra. Então, a lei autoriza a criação, eu vou lá e, no cartório, né, de títulos e documentos, eu crio o estatuto da fundação, sem fins lucrativos, e averbo no cartório de títulos e documentos para poder ter a fundação criada. Contudo, eu particularmente entendo que se essa é uma fundação de direito público, a própria lei já é suficiente para criá-la, a sua personalidade. Ou seja, a autorização legislativa ela vem quando eu vou criar uma fundação de direito privado. Se é uma fundação de direito público, me parece que a própria lei, por si só, já criou, né? Porque é a mesma lógica ali da autarquia. Se a gente for imaginar, por exemplo, Teresina, Piauí, quem gere a saúde do município é a Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, criou-se uma fundação sem fins lucrativos e ela é quem toca a saúde. Portanto, a saúde do município de Teresina não é vinculada à Secretaria de Saúde, não é um órgão do município, mas é uma entidade que tem patrimônio próprio, que tem administração própria. Claro que sob a supervisão ali do prefeito. A consequência disso, pessoal, me parece que é a súmula do STJ da intranscendência subjetiva das sanções. Isso aqui é um ponto interessante. É a súmula 615 do STJ. Vou trazer aqui um ponto fora do tópico aqui, que eu não tinha me preparado, mas eu vou trazer aqui para a gente poder discutir. Eu até comentei aqui no meu canal do YouTube, né, essa súmula 615 do STJ, que vai falar da intranscendência subjetiva das sanções. Mas eu queria dar uma pequena aprofundada nessa discussão. Por quê? Quando você está lá na súmula 615, ou melhor, 614,
611, né, ou melhor, 615, fui e voltei várias vezes, né, mas a súmula 615. Essa súmula, ela diz que, deixa eu pegar o texto aqui completo, o que ela diz? O texto dela é o seguinte, né, ela diz que, cadê? Deixa eu abrir aqui para a gente comentar. Ela diz que não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos, fundado em irregularidades da gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação de danos eventualmente cometidos. Ou seja, o que significa o princípio da intranscendência subjetiva das sanções? É que a sanção não pode passar da pessoa do apenado. Significa dizer, pessoal, que se eu tomo posse, aí o prefeito antigo, ele não prestou contas de uma verba que ele recebeu do Ministério. Tudo bem. Então, já que ele não prestou contas dessa verba, o município vai lá e foi inscrito no CADIM, foi inscrito no Cadastro de Inadimplentes. Qual é o argumento dessa súmula 615? Ora, o município está inscrito no CADIM, o município não pode receber transferências voluntárias, o município vai ser prejudicado por conta de algo que é culpa do prefeito anterior. Então, de acordo com essa súmula, não pode a gestão sucessora ser responsabilizada por um problema causado pela gestão anterior. Agora, vamos trazer para o mundo da administração indireta. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina recebeu dinheiro do Ministério da Saúde e não prestou contas. Ou seja, como ela não prestou contas, a fundação foi para o CADIM. A entidade foi para o CADIM, para o Cadastro de Inadimplentes. Não pode o município, que é uma outra entidade, é uma outra personalidade jurídica, tem uma outra personalidade jurídica, ser prejudicado por um ato praticado por uma autarquia, por um ato praticado por uma fundação pública. Então, você consegue encontrar decisões nos tribunais regionais, e acredito que no STJ também, usando essa lógica do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, também quando a gente está falando aqui de uma fundação ou de uma autarquia. Tecnicamente falando, então, essa seria a vantagem, né, dessa individualização do patrimônio, me parece. Agora, de acordo com a lei, também a fundação ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. É uma opção ali do gestor criar uma fundação de direito privado para que, né, ela possa ali ter a sua gestão mais independente em relação às regras e rigores da lei de licitações, por exemplo. Então, elas têm autonomia administrativa, têm patrimônio próprio gerido ali pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento ali custeado, né, por recursos do Estado e de outras fontes. É mais ou menos aí essa ideia quanto às fundações. Mas, professor, então, me parece que a grande lógica por trás de criar uma fundação ou de criar uma autarquia esteja aí nessa ideia da súmula 615, no princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Esse assunto, né, transcendência subjetiva das sanções, eu acho até que a gente tratou quando foi na primeira aula, tá, pessoal, aqui do curso, que a gente falou do novo direito administrativo, a gente falou da LINDB, né? Eu acho que a gente chegou a comentar essa questão dos repasses, né? E também dos repasses e responsabilização do gestor por ato do gestor anterior. Tudo bem? Tá, só que eu também queria comentar com vocês uma outra entidade, que essa eu acho que ela é pouco usada no Brasil, mas ela funciona muito bem, na minha opinião. Funciona porque diversos municípios possuem interesses comuns. Então, por exemplo, não que esse seja o exemplo da Instituto, não vou aqui entrar na bola dividida se não funcionou. Mas eu quero falar um pouco sobre os consórcios públicos. O que é um público, pessoal? Consórcio público nada mais é do que criar uma entidade, uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica, né, criada aí por lei, naturalmente, com a finalidade de executar essa gestão associada de serviços públicos. Ou seja, é uma ideia que eu envolvo mais de ente público, né, o município de Recife se junta com o município de Olinda, se junta com o estado de Pernambuco, se junta com o município de Jaboatão e cria um consórcio para gerir serviços públicos de forma associada. Ou seja, o consórcio público é uma pessoa jurídica criada por lei,
com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos. É uma ideia de mais gente público envolvido, mais gente público consorciado, onde, por exemplo, a União, os estados, o DF e os municípios, eles se juntam fornecendo bens, fornecendo pessoal, né, para a execução de determinados serviços públicos. Eu posso citar como exemplo aqui a grande Porto Alegre, né, o consórcio Granpal. Esse é um consórcio, né, para a gestão aí de serviços públicos de forma associada. Então, lá em Porto Alegre, tem o município de Porto Alegre, de Alvorada, de vários dos municípios ali da região metropolitana que fazem, por exemplo, a gestão associada ali de trânsito, a gestão associada de saúde, de educação, enfim. Agora, o curioso é que o consórcio público, como é que ele é formado, tá? Como é que o consórcio público é formado? Aí eu sugiro que você pegue o seu vade-mecum e abra a lei de 2005. A Lei 11.107, ela vai falar da gestão ou do funcionamento e criação de consórcio público. Os consórcios públicos, pessoal, de acordo com a lei aqui, eles são, na verdade, né, aqui, vamos lá, eles são constituídos através de o que a gente chama de protocolo de intenções. Ou seja, como é que eu crio um consórcio público? Basicamente, os chefes do executivo, né, o prefeito de, aqui no meu exemplo, foi o prefeito de Recife, junto com o prefeito de Olinda, junto com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o governador de Pernambuco, toda essa galera se reúne, e quando essa galera se reúne, eles dizem, olha, vamos montar um consórcio? Vamos, para resolver a questão do trânsito aqui na região. Beleza. Esse consórcio, então, eles fazem o que a gente chama de protocolo de intenções, que é um documento, todo mundo meio que combinando como é que vai funcionar, como é que vai ser resolvido o nosso consórcio. Esse protocolo de intenções, então, é assinado aqui por todo mundo, cada um leva para o seu município, para o seu ente. Então, o município de Recife submete esse protocolo à Câmara de Vereadores de Recife. O prefeito de Olinda submete esse protocolo de intenções à Câmara de Vereadores de Olinda. E assim vai. O fato é que, uma vez que ele celebra o protocolo de intenções, os chefes do executivo, veja o que diz o artigo 5º da Lei 11.107. Ele vai dizer que o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. Ou seja, cada prefeito leva lá para a sua respectiva Câmara de Vereadores o pedido de ratificar por lei o protocolo de intenções. Quando a Câmara de Vereadores ratifica, prova uma lei ratificando o protocolo de intenções, aí o contrato, então, passa a ter validade lá do nosso consórcio público. Então, a ideia por trás do consórcio, né, moçada, é exatamente essa. Os entes, eles se ajudam criando essa entidade para gerir ali serviços de interesse comum. Então, o município pode ceder servidor, o outro pode ceder maquinário, né, computador, enfim. Outro pode ceder o prédio, o imóvel onde vai funcionar ali a repartição. Então, tecnicamente falando, a ideia do consórcio público, né, é mais ou menos essa. Inclusive, né, vejam que a própria lei estabelece, né, que para o cumprimento dos seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações, né, ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, dispensada a licitação, ou seja, a ideia é mais ou menos essa. Agora, percebam que igualmente a administração pode escolher ou ela criar uma entidade que é uma pessoa jurídica de direito público ou criar uma entidade que é uma pessoa jurídica de direito privado. Tecnicamente falando, o consórcio ele vai ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Qual é a natureza jurídica do consórcio? A própria Lei 11.107 vai dizer, né, que o consórcio público ou vai ser uma pessoa jurídica de direito público, uma associação pública, ou uma pessoa jurídica de direito privado. Tecnicamente falando, a ideia é que são os próprios gestores, quando decidiram firmar um consórcio público, que vão escolher se vão criar uma pessoa jurídica de direito público ou se vão criar uma pessoa jurídica aí de direito privado. E aí, vejam que acaba sendo uma opção do gestor mesmo.
Tem desvantagens, né, na gente ter o consórcio público de direito público. Desvantagens a gente ter o consórcio de direito privado. A gente tem desvantagens em ter uma fundação de direito público ou uma fundação de direito privado. O que eu chamo a sua atenção é que se o ato é praticado por uma dessas entidades, elas têm personalidade jurídica própria. Se o contrato é assinado por uma dessas entidades, elas têm personalidade jurídica própria. Então, questionamento judicial, eventual discussão judicial que você vai ter é contra essas entidades e não contra o próprio Estado, né? Não contra o próprio Estado. E aqui, moçada, né, eu até criei aqui, até mostrei para vocês aqui uma lógica de que cada entidade vai ter a sua característica, cada entidade vai ter a sua similitude com a outra e também as suas, né, diferenças, tá bom? O fato é que quanto às fundações públicas, eu até coloquei aqui um quadrinho, coloquei um quadrinho aqui no livro para vocês verem como eu penso, né? Eu coloquei, olha, aqui, ó, entidade, autarquia, pessoa jurídica ou natureza jurídica, direito público, aquisição de personalidade, vigência com a lei. Ou seja, eu boto, olha, a autarquia é assim, a empresa pública, direito privado. Como é que adquirir personalidade jurídica? Com o registro do ato constitutivo. E se for uma fundação de direito público, com a lei. Se for uma fundação de direito privado, com o registro do ato constitutivo. Ou seja, a gente faz até um quadrinho aqui para poder deixar, né, claro essa situação aí também. O fato é que, quando a gente fala de consórcios públicos, né, a própria administração escolhe se ela vai ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Desvantagens, inclusive, eu destaco a súmula 615. Por que eu queria encerrar aqui essa questão de organização da administração pública ainda? Qual era o ponto que eu queria bater? Eu queria bater especificamente nas agências reguladoras, que é uma outra entidade que também merece uma discussão específica.